A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esses dias atrás eu ouvi a história do piloto Antônio Senna. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu vou contar aqui hoje para vocês. Antônio Senna sobreviveu à queda de um avião monomotor. Só que esse avião caiu num lugar muito isolado, na mata. E o que acontece? Por ser de difícil acesso e já ter havido passados vários e vários dias, ele supôs que não continuariam procurando por ele, que as buscas iriam parar e provavelmente ele morreria ali. Nisso, estava tendo uma chuva muito intensa e ele começou a orar para que Deus parasse a chuva, porque ele queria muito voltar para casa, ele queria muito rever a família dele. E como as buscas pelo tempo já haviam parado, seria questão de pouco tempo para que ele viesse a perder a vida naquelas condições, devido ao frio, devido à chuva. Só que quanto mais ele orava para Deus parar a chuva, mais chovia, mais a chuva se intensificava. E ele continuava orando para Deus parar a chuva e a chuva ia piorando e aumentando de intensidade. Passou-se 35 dias e ele ainda estava vivo, porque a água da chuva era uma água limpa que ele conseguia tomar água e se manter hidratado. E depois desse tempo apareceu alguns catadores de castanha e encontraram Antônio Senna ainda vivo. E o mais interessante é que eles falaram que só conseguiram chegar até aquele local que era de difícil acesso, porque choveu tanto que o rio transbordou, o rio encheu demais, e aí as embarcações conseguiram chegar naquele lugar que geralmente eles nunca iam, por conta de o rio estar sempre com fluxo baixo de água, e aí as embarcações não conseguiam chegar até ali. Só que, por um milagre, naqueles dias havia chovido tanto que o rio conseguiu encher ao ponto de eles conseguirem chegar naquela região. E assim, Antônio Senna foi resgatado com vida depois de sobreviver a uma queda de avião e também sobreviver a mais de 35 dias na floresta. E a lição que Deus colocou no meu coração sobre isso é que, de fato, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes a gente não sabe o que pedir a Deus, a gente não sabe orar. A própria palavra fala isso, que nós oramos, mas a gente não sabe o que pedir para Deus. Porque às vezes a gente pede algo achando que vai ser melhor para nós, mas aquilo não é o que Deus tem planejado pra gente, né? Às vezes, o que parece um problema aos nossos olhos, para os olhos de Deus, é o caminho que nos leva a uma vitória. Antônio Senna pediu para Deus para que a chuva parasse, porque aos olhos dele, se a chuva parasse, ele teria mais chances de sobreviver e voltar para casa. Só que aos olhos de Deus, quanto mais chuva, mais fácil seria de ele se manter vivo e ser encontrado, porque teria água pura para ele tomar e porque o rio estava enchendo. E à medida que o rio estava enchendo, aquela equipe que catava a castanha estava vendo ali a possibilidade de chegar num lugar que eles nunca conseguiam chegar por conta do fluxo do rio ser baixo. E se eles não tivessem tido esse pensamento de subir para aquele lugar, e se o rio também não tivesse enchido, provavelmente o piloto Antônio Senna jamais teria sido encontrado com vida. A nossa ótica ela é muito limitada, porque a gente geralmente só consegue enxergar com os nossos olhos físicos, mas o Senhor ele vê além. Como eu já falei em alguns outros vídeos aqui, a gente só enxergou agora, mas o Senhor já viu toda a história até o final dela. E é por isso que a gente deve confiar. Se a gente está orando, se a gente está pedindo, a gente está clamando, a gente deve confiar que o nosso Pai está cuidando de nós da melhor maneira. Mesmo que às vezes as circunstâncias pareçam que está mais desfavorecendo do que favorecendo. Mas nós devemos confiar que o Senhor sabe exatamente o que Ele está fazendo, porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E muitas vezes para a gente não vai fazer sentido. Provavelmente para a gente vai parecer que vai dar tudo errado, mas os planos de Deus são diferentes dos nossos e a gente só deve confiar que o plano dele é melhor e maior que o nosso, que ele consegue pensar muito além do que a nossa imaginação consegue pensar. Nós devemos ter a confiança de orar e permitir que Deus seja Deus. Muitas vezes a gente ora, a gente pede
E quando as coisas parecem desandar, a gente se desespera e aí tudo aquilo que a gente entregou na mão de Deus, a gente quer ir lá pegar de volta pra gente tentar resolver, porque parece que do nosso jeito vai ser mais simples, mais fácil e a gente vai conseguir chegar no objetivo até mais rápido. Só que os caminhos de Deus, eles são mais seguros. Então por isso que a gente deve depositar nossa confiança nele e nos planos dele. Porque embora para nós não faça sentido e pareça que não vai dar certo, se a gente entregou nas mãos de Deus, o melhor será feito. E independente do caminho que está tomando, nós não devemos tentar tomar o controle da mão de Deus, uma vez que a gente entregou esse controle nas mãos dele. Nós devemos esperar com confiança, esperança e ânimo de que ele está trabalhando para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se são todas as coisas, não são só algumas, são realmente todas, até aquilo que aos nossos olhos parece mal, o Senhor está convertendo em bem. E essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe a sua vida, abençoe o seu lar. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.